Graça e paz, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso e nele nós devemos depositar sempre toda a nossa confiança. Dele devemos depender. Por isso, nesse tempo em que estamos em casa, estejamos sempre orando, como estaríamos fazendo esta hora na igreja, no nosso culto. Que possamos prosseguir nos nossos lares, clamando ao Senhor, confiando no seu poder. Ore constantemente, como diz a Bíblia, sem cessar, mas medite na palavra de Deus e busque viver de acordo com o que ela nos ensina. Para isso nós vamos meditar também agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículos 13 e 14. Que está escrito assim: Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Amados, é uma palavra final do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, e ao mesmo tempo, claro, entendemos, é também uma palavra inspirativa, uma exortação para nós hoje. Nesse tempo tão difícil que estamos a viver, precisamos destas ordens que o apóstolo Paulo nos dá aqui, para que assim possamos viver de acordo com o desejo do nosso Deus. É uma exortação imperativa que Paulo faz aqui a esses irmãos em Coríntios, que são conhecidos pela fragilidade e pelo emocionalismo e a imaturidade. E ao longo da carta aqui de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz algumas tentativas para corrigir ou despertar a atenção deles para a realidade e também para a compreensão da revelação bíblica e a importância da religiosidade madura, consciente e racional, pautada pela verdade bíblica. Aqui ele faz uma exortação final, imperativa, como já disse, porque, observe, todos os verbos estão no imperativo, indicando que os coríntios deviam esforçar-se sempre para ter estas atitudes. Eu e você, como cristãos, também estamos recebendo esta ordem, que foi dada inicialmente aos coríntios, e a nossa vida precisa ter constantemente essas atitudes. Eu e você precisamos ter essas atitudes como cristãos. A primeira ordem que o apóstolo Paulo dá é: sede vigilantes. Que palavra, não é? Num tempo em que a gente observa tantas coisas que nos lembram o quanto o nosso Senhor está perto, precisamos ouvir isto que o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos, para que eles sejam vigilantes, estejam atentos aos acontecimentos, leiam a realidade, leiam tudo que está a acontecer, examinem tudo, retenham o bem, ser vigilante é estar atento ao que acontece, é não perder de vista o que realmente importa. Mas é uma palavra que nos é dita também pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede vigilantes e sede atentos, estejam atentos ao inimigo de vocês, o diabo, que está procurando tragar, é um adversário, e assim existem tantas e tantas circunstâncias que podem nos afastar do ideal. Paulo tinha essa preocupação com os irmãos lá em Coríntios, e essa preocupação nós precisamos ter hoje também, a necessidade de estar atento, vigilante, em oração, em comunhão constante com o Senhor, para que a gente possa resistir a tudo. Não baixe a guarda, é essa a ideia. Esteja o tempo todo pronto para a luta, para o embate, para a defesa da fé, para buscar viver o Evangelho. São muitas as coisas que nos acontecem. Os sinais estão aí. Este momento que vivemos é um grande sinal de que o nosso Senhor está próximo. Mas a Bíblia é bem clara em dizer: não sabemos o dia nem a hora. Por isso a gente precisa estar atento, vivendo o Evangelho. E é assim que se espera o Senhor. Não é com medo, não é preocupado, não é pensando, será que agora? Não, é o tempo todo vigilante, atento ao que é preciso fazer, ao que é preciso viver.
Mateus 24, 42, nos adverte também sobre isso. Vigiai, porque não sabeis a hora. Então é preciso que a gente esteja sempre vigilante, atento à realidade. E aí essa vigilância deve ser com consagração. Consagrai-vos. Esta, na verdade, também é a ordem que Paulo dá aqui. Observem o que você está sendo, o que você está fazendo, o que você está vivendo. E consagre-se mais ao Senhor. A melhor forma de vigiar, de esperar o Senhor, é consagrando-se, é buscando viver cada vez mais a sua vontade. A segunda ordem que o apóstolo nos dá nesse texto é firmeza na fé. Sede firmes na fé. Tem tribulações, tem adversidades, tem falsos mestres, tem perdas, tem medos, tem angústias, mas que permaneçamos firmes na fé. Firmes na fé, aqui a gente pode dizer que é firmeza naquilo que a gente crê, permanecer crendo, permanecer atento aos ensinos bíblicos, conscientes dele, convictos deles, mas é firmeza também na fé, confiança plena de que foi prometido vai se cumprir. Não podemos abrir mão jamais de aguardar Jesus e de esperar em sua palavra, nas suas promessas. Firmeza, confiança depositada no Senhor, que nós vamos passar por tudo isso, vamos atravessar essa tribulação, a grande tribulação de um modo geral. A igreja vai passar, mas vai chegar lá no final ilesa, fiel. Mas é preciso, no meio da tormenta, mostrar confiança no Senhor, sendo firmes na fé. Mas essa firmeza nos lembra o apóstolo Paulo no capítulo 15, no versículo 58, quando ele diz: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho realmente mostra também a firmeza do cristão, quando ele está servindo, quando ele continua sendo cristão, quando ele continua desenvolvendo a sua fé, fazendo aquilo que foi chamado para fazer, com firmeza, com determinação, servindo ao Senhor. A terceira ordem é varonilmente maduros e corajosos. É a qualidade da maturidade cristã, declarada em Efésios capítulo 4, versículo 13, que fala sobre o nosso desenvolvimento até que cheguemos à estatura de varão perfeito. No capítulo 14 aqui da primeira carta, o apóstolo vai nos dizer algo muito importante, referindo-se a estes irmãos, aos quais ele chama de meninos no capítulo 3, e aqui no capítulo 14, no versículo 20, ele diz assim para eles: irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém quanto ao mal, sede como as crianças, contudo adultos quanto ao entendimento. É disso que ele está falando. Precisamos desenvolver uma maturidade para viver a fé cristã, não sendo conduzido por qualquer vento de doutrinas, mas buscando, rumando em direção à maturidade cristã, a vida que pareça com a de Jesus, que reproduza o caráter de Jesus. A maturidade é o crescimento, é o desenvolvimento, é ir na direção certa, é buscar sempre aquilo para o qual fomos chamados, a alcançar a estatura de varão perfeito, a sermos maduros, perfeitos nesse sentido, de cumprir o propósito